Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael47, de volta, dessa vez na sua versão ao vivo do Boletim Informativo. Para você que está ouvindo em versão podcast, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas resolvi fazer dessa vez ao vivo, porque vai que aparece alguém aqui no chat e faz alguma pergunta, eu posso responder e fica registrado. E não é só isso. Maio de 2025, o projeto RPG Next está completando 10 anos de existência, então para poder comemorar, eu resolvi fazer ao vivo. Então se alguém aparecer no chat com alguma pergunta, eu leio e deixo registrado aqui nesse boletim informativo. Perfeito? Então estou aqui gravando nesse momento no dia 4 de maio de 2025. Então eu vou trazer as informações até essa data sobre o RPG Next para você que está me ouvindo ou está me vendo agora. Perfeito? Então vamos lá. Estou com o documento aqui aberto na tela. Lembrando que esse boletim informativo todo mundo pode acessar. Ele é público, ele tem um link que você pode digitar e acessá-lo. O link está na descrição do episódio. Ou você pode, se estiver me ouvindo, digitar bit.ly com y /boletim informativo RPG next. Beleza? Aí você acessa o documento que eu vou rodar aqui na tela para você. A minha intenção desse áudio não é ler o documento inteiro, porque ele tem mais de 40 páginas, mas é me focar naquilo que houve alteração, houve mudança, para poder atualizar o pessoal que acompanha o projeto RPG Next. Principalmente, talvez, para quem apoia o projeto no Apoia-se, porque já que você está fazendo um apoio, talvez você queira saber como é que anda o projeto. Eu mesmo faço apoios de outros projetos e nem sempre a gente fica sabendo o que está acontecendo. Então, como eu me incomodo com isso, eu acho que os apoiadores do RPG Next não deveriam se incomodar também. Então, a gente vem aqui e atualiza vocês do que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira página, eu tenho aqui o sumário de todos os itens que tem no documento, mas os que estão destacados são os que foram atualizados. Então, eu vou atualizar você dos podcasts do último mês. Obviamente que saíram mais 8 novas cartas críticas que foram feitas, que elas sempre são divulgadas nas redes sociais devagarinho. As vagas de RPG de aluguel têm novidade, vou apresentar. Os membros e ajudantes ativos também foram atualizados. Temos aqui vagas ainda em aberto para você se tornar um ajudante do projeto, que eu vou também trazer uma atualização. E as recompensas e sorteios feitos lá no Apoia-se, que sempre são atualizados, porque faz parte das recompensas de quem apoia o projeto. Então, eu deixo para o final, porque aí só vai interessar para quem de fato apoia o projeto. Beleza? Então, vamos lá. Na primeira página aqui, seguindo o conteúdo, nós temos as nossas redes sociais, que eu não vou me focar em anunciar novamente. As nossas metas da campanha do Apoia-se continuam no mesmo nível ali, então a gente não conseguiu ainda atingir a próxima meta, que é a meta que permite a gente publicar 4 episódios mensais, que vai variar entre episódios da Forja, Contos Narrados, Regras do D&D e Neuronautas, tá bom? A gente está ainda na meta de 3 episódios garantidos por mês para todo mundo que apoia o projeto e para todo mundo que está ouvindo, né? O que sair daqui, o que tiver a mais desses 3 episódios entra como episódio exclusivo para apoiador, tá bom? Mas também acontece de a gente passar esse número às vezes e simplesmente deixar público, porque vale a pena deixar público. Não que os episódios que sejam exclusivos não valham a pena, tá? É porque às vezes é um episódio assim, caramba, esse é um programa que tem a ver com um monte de coisa e tem que ficar público para todo mundo. Então aí a gente opta por deixar ele público, tá bom? Bom, quais foram os podcasts do último mês? Começando então em ordem cronológica, né? O mais antigo foi o episódio do Regras do D&D, falando sobre a nova caixa de ferramentas que explica no livro do mestre. Esse foi um episódio público, aberto, não só exclusivo para apoiadores. Então você pode acessar lá o episódio 294. Caramba, chegando já em 300 episódios do Regras do D&D. É bastante coisa, né? Pretendo em breve, depois que gravar esses podcasts, só para lembrar, esses podcasts são feitos de transcrições dos vídeos da Wizards of the Coast, lá do D&D, do canal no YouTube, onde eles comentam sobre
os livros. Esses vídeos foram feitos na época em que os livros ainda não tinham sido lançados, tá? Agora, com o livro lançado, todo mundo já pode ter acesso a esse material. Só que está em inglês, né? Então, eu venho aqui trazendo a informação em português para você. Então, são transcrições dos vídeos. Assim que eu acabar de fazer as transcrições dos vídeos, não vou fazer todos os vídeos, vou fazer os que eu acho que são mais interessantes e geralmente os que são mais longos, né? Os que passam de 20 minutos, tá? Para virar um programa ali de 1 hora. Nossa, por que uma transcrição de 20 minutos vira um podcast de 1 hora? Porque eu deixo as minhas opiniões, eu faço os meus comentários em cima do que o pessoal está falando no vídeo, tá? Então eu complemento com vários pensamentos, várias falas, a minha experiência como mestre, como jogador, que não é muita, mas com mestre é bem mais, eu deixo aí os meus comentários. Outro podcast que saiu, do Neuronautas, a turma é muito bacana, eles fizeram um episódio falando sobre a Ruptura, ou a série Ruptura, lá da Apple, né? Falando sobre a segunda temporada. Tá super divertido de ouvir, se você assistiu a série, ouça o pessoal comentando, tá bem bacana. A edição é muito bem feita, o programa deles é muito bom. Mais um episódio aqui, mais um podcast, dessa vez da Forja, o episódio 71, da mesa virtual chamado Alchemy, ou Alchemy VTT. Se você nunca ouviu falar sobre o Alchemy VTT, eu com o mestre Arboriel fizemos um programa explicando como é que foi a experiência, como é que é a experiência de usar essa mesa virtual, qual que é o foco dela, qual que é a diferença dela com as outras mesas. A gente faz um bate-papo bem legal. Assim, a gente fez ao vivo, mas a versão podcast dá para você ouvir e entender o que está acontecendo, não precisa necessariamente ver a plataforma, apesar da versão ao vivo ter a plataforma sendo mostrada na tela. O importante é você estar ouvindo muito mais informação do que vendo, porque eu fiz questão ali de trazer a informação sonora para poder virar podcast, mesmo que você não estivesse vendo isso né, na versão podcast, se você não estiver vendo, você consegue ouvir e entender, tá bom? Contos narrados, o conto narrado 69, chamado Bem-vindo à Selva, um conto de horror que ficou muito bem editado, ficou muito legal. É uma historinha simplesinha, mas para quem gosta de conto assim, de terror, de suspense, com aquela ambientação de suspense, de o que vai acontecer, quem que vai morrer, se não vai morrer, enfim. Quem gosta, eu gosto bastante de histórias de terror, por mais simplesinhas ou bobinhas que elas sejam. Eu adoro aquelas séries que tem Contos da Cripta, umas historinhas bem bobinhas, assim. Eu acho muito legal. Eu gosto desse gênero de terror, horror e tal. Então, para quem gosta também, Contos Narrados é uma ótima pedida para você poder ouvir. Nós temos mais um Regras do D&D, dessa vez exclusivo para apoiadores, só quem apoia no Apoia-se tem acesso, tá? E aí você pode ouvir tanto no Spotify com a integração ou através do aplicativo do Apoia-se. O episódio foi Greyhawk, o cenário de campanha. Para quem não sabe, o cenário de campanha oficial do D&D 5e de 2014 até então era Forgotten Realms, os Reinos Esquecidos. Agora voltou a ser Greyhawk, que é o cenário de campanha mais antigo, né? Então eles estão trazendo Greyhawk de volta como cenário principal. Acho eu que eles estão fazendo isso para depois poder vender, né, o livro do Forgotten Realms quando sair. Imagino eu, tá? Tem 10 anos aí pela frente até eles lançarem a 6ª edição, que com certeza vai sair. Se é que vai se chamar 6ª edição, né? Mundos distópicos, mais um episódio do Neuronautas. Puta, esse episódio tá muito legal. Falar sobre esses mundos distópicos, né? Distopia. Eu adoro distopia. Eu acho que quem não gosta de ver alguma coisa, ainda mais um futuro, né? Um futuro distópico. Quem não gosta de ver alguma coisa lá no futuro que deu tudo errado. Porque se desse certo era o futuro utópico, né? E aí no futuro utópico não tem conflito. O distópico tem problemas e a gente gosta de ver treta, né? Então, tá aí. Quem gosta de séries, filmes, mídias, conteúdo nerd distópico, ouça esse episódio do Neuronautas, tá demais. Mais um episódio do Regras do D&D, que foi exclusivo para apoiadores também, ainda sobre o livro do mestre, que é um capítulo que fala sobre como construir aventuras, como é que o mestre prepara aventuras pro D&D. Na verdade, não precisa ser só pro D&D, né? Essas informações, elas servem tanto para quem
quer mestrar qualquer outro sistema, quanto para o próprio mestre de D&D, seja 5E 2014 ou 2024, não importa, tá? É muito bom. Quem gosta de ouvir esse conteúdo mais técnico, explicando tabelas, técnicas, coisas que você tem que pensar, parar e pensar para poder preparar a aventura, vale a pena ouvir. Talvez só quem seja mestre de RPG se interesse mais, né? Tá aí um conteúdo exclusivo para você. Outro conto narrado que saiu do episódio do podcast Contos Narrados, né? O conto narrado número 70, chamado Os Tesouros Perdidos. É do capítulo 1, tá? Só para explicar para você que é um conto de fantasia medieval, essa série Os Contos Perdidos, ela vem lá do The Gamers. The Gamers é uma recompensa para apoiadores do Apoia-se, do RPG Next, que apoia com R$60 para poder jogar RPG nos finais de semana. E aí, na época, um tempo atrás, a Érica Freitas estava jogando com o pessoal nessa recompensa The Gamers, e aí ela jogou várias partidas com um grupo de pessoas e ela escreveu a história do que aconteceu nessa aventura. Então ela pegou essa história, transformou isso em um conto escrito em 15 capítulos, e aí esse primeiro episódio o Brendo Santos foi lá, gravou, eu editei, e vocês podem conferir o primeiro capítulo dessa aventura que é oriunda de uma partida de RPG. Então, se você gosta desse tipo de história, de fantasia medieval, né, sonorizada, lembrando, não tem as vozes dos jogadores. É apenas uma interpretação do narrador, que é o Brendo, no caso desse conto narrado. Ele está lendo o texto que foi escrito pela Érica e depois foi editado e sonorizado por mim. Então é só um conto narrado, não é a partida de RPG, perfeito? Mas é uma experiência legal também. Então tá aí o primeiro capítulo lançado para você. Aguarde mais 14 pela frente, tá? As lives do último mês, que foram feitas e estão ainda ocorrendo, a Maldição de Strahd está ainda em produção para o Tarrasque na Bota, para virar Tarrasque na Bota, que ainda também não acabou a edição. Segue lá o Valhalla Riders do GURPS 4E. Se você ainda não acompanhou a aventura, acesse também o canal no YouTube do RPG Next para você poder acompanhar como é que anda essa aventura de sci-fi steampunk, né? Algo assim, imagino eu, tá? Valhalla Riders, que é de GURPS, não é de D&D. E óbvio que também nós temos os nossos mestres de aluguel, que alguns deles fazem as transmissões ao vivo das aventuras no canal do YouTube do RPG Next. Então temos lá as partidas de Vecna Eve of Ruin, com o mestre de aluguel Arboreal, que é uma aventura de D&D. Tem lá a aventura do Ethelon Reinos das Alianças Quebradas, com o mestre de aluguel Berbari. Funciona para você ver, acessar e ver como é que esse mestre de aluguel conduz as mesas de RPG dele. Se você gostar do jeitão dele, você pode entrar em contato com ele e você pode combinar de jogar com ele, pagando ele como mestre de aluguel. E também tem as lives de A Maldição de Strahd, Reloaded com o mestre Conrado. Tá? Essas são as lives que ocorrem. Tem outros mestres que estão mestrando, mas que não estão fazendo a transmissão ao vivo, mas as aventuras ocorrem no offline, né? Fora do ao vivo. Perfeito. Nós então ainda mantemos a nossa campanha ativa no Apoia-se, basta você acessar apoia.se/rpgnext. Toda a explicação está no próprio site. Se você quiser entender melhor, tem no próprio boletim informativo uma descrição bem completinha de tudo que está acontecendo, tá? Então você pode ler se você quiser se informar melhor. A gente tenta ser bem transparente com as nossas metas e recompensas para você não ficar com dúvida, beleza? Também é uma vantagem de você virar apoiador pelo Apoia-se, que você pode baixar o aplicativo do Apoia-se e ter acesso aos podcasts exclusivos, que só quem apoia tem como liberar esses acessos, tá bom? Sobre o Spotify, que eu comentei anteriormente, é uma novidade, mas confesso que é uma novidade que ainda não está funcionando para todo mundo, acredito, mas a gente está conversando com o Apoia-se para fazer isso funcionar. O Apoia-se gerou uma parceria com o Spotify e eles integraram. Quem apoia no aplicativo do Spotify passa a ter acesso ao episódio exclusivo de podcast no Spotify. Então você não precisa só ouvir agora no aplicativo do Apoia-se. Você pode ouvir agora também no aplicativo do Spotify os episódios que são exclusivos. Tem essa integração agora, tá? Só que
Eu já estou ciente de que várias pessoas, vários padrinhos do projeto, relataram que, olha, eu não consegui fazer essa integração. E aí a gente conversa com o pessoal do Apoia-se e avisa. Falei, gente, ó, não está funcionando para a galera que está tentando integrar com o Spotify. O que está acontecendo? Daí o pessoal do Spotify, do Apoia-se, pede para que você, que não está conseguindo fazer essa integração, entre em contato com o Apoia-se e você informe, porque ele tem que acessar a sua conta para ver o que é que deu errado na sua conta que não rolou essa integração com o Spotify. Não adianta eu, do RPG Next, ficar falando para o pessoal do Apoia-se o seu problema. Eles têm que entrar em contato com vocês. Então, a orientação foi, Rafael, qualquer pessoa do Apoia-se, qualquer padrinho, apoiador, madrinha, que não conseguiu fazer a integração funcionar no Spotify, pede para ele mandar um e-mail para o suporte do Apoia-se para que a gente possa investigar caso a caso e tentar fazer essa integração por aqui, porque era para estar funcionando, tá? Então, eu não consigo ver qual que é o problema. Isso é um problema entre o Apoia-se, a sua conta e o Spotify, talvez. Então, infelizmente, vai ter que entrar em contato com o Apoia-se caso você queira ouvir os episódios exclusivos no Spotify, beleza? Fica aí o aviso para vocês. Sobre as cartas críticas, saíram mais 8 novas cartas críticas, que, como eu comentei, elas serão lançadas, serão anunciadas e demonstradas nas redes sociais do RPG Next. O Twitter, TikTok, o Instagram, depois sai no Facebook, sai também no YouTube, nos shorts do YouTube, e sai no Blue Sky. Essas são as nossas redes sociais. E lembrando que, assim, essas cartinhas, atualmente, elas estão em produção. Vai demorar um tempinho para acabar todas as 500 cartas que existem nos 2 decks, tá? Mas, para quem apoia o projeto com R$30 ou mais, já tem acesso às cartas críticas ilustradas todo mês, tá? É óbvio que não justifica, tá? Você, eu quero apoiar o projeto com R$30, então eu vou conseguir acessar essas cartas, mas por que por R$30? Olha, é óbvio que não justifica pagar R$30 para poder acessar as cartas, mas não é isso, você não está pagando R$30. Você está ajudando a RPG Next, está contribuindo, colaborando com o projeto, e aí você tem, com uma das recompensas, ter acesso a essas cartas numa pasta separadinha para você, entendeu? Não significa que as cartas valem R$30, as 8 cartas todo mês valem R$30. Não é isso, tá? Você está ajudando o projeto e se você ajudou com R$30, você tem esse mimozinho para acessar essas cartas. É uma recompensa, tá bom? Perfeito? Nós temos aqui mais uma assinatura do Patreon que está sendo feita. Lembrando assim que eu não vou ficar falando, mas a gente de vez em quando assina umas coisas para poder experimentar, para ver se traz mais conteúdo para vocês. Então nós temos aqui eu já tinha citado a novidade, mas a gente mantém o Patreon do The Reaper 93 assinado, que ele cria módulos para o Foundry VTT. A gente está experimentando novos módulos que esse rapaz cria, um programador. Então nós estamos aqui falando para você que parte do dinheiro que vocês estão doando está indo para o pessoal que cria conteúdo para Foundry VTT, tá bom? Outras assinaturas, a gente mantém o nosso pacote Adobe pago para poder fazer as edições, para fazer as artes de capa, graças a vocês que apoiam o projeto. Obrigado mais uma vez. Sobre as vagas de RPG de aluguel, a novidade é uma aventura nova que surgiu aqui na lista, que é a aventura Ascensão de Vecna, uma aventura de D&D 5ª edição, com o Mestre Arboreal. O Mestre Arboreal ele tem mais uma aventura, tá? O preço é R$130 por mês para o jogador, para jogar 2 vezes por mês, partidas de mais ou menos 3 horas por mês, só que a aventura é estimada aí de 1 ano e meio para poder acabar, tá? Dias, horários, datas a combinar, geralmente à noite, obviamente, que é o horário que o pessoal mais tem disponibilidade para jogar, né? Trabalha o dia inteiro e vai jogar à noite, tá? Mas o dia da semana tá a combinar. No entanto, já tem uma mesa que está fechando, tá? No momento que eu estou gravando, então, esse áudio do boletim informativo, de novo, hoje é dia 4/5, 4 de maio. Tá estimado de que essa mesa, que já tem 4 jogadores, já estão fechados, vão começar essa aventura no dia 15 de maio. Então, se você quiser pegar essa aventura do começo, junto com a galera, dá tempo ainda, porque tem uma vaga ainda livre para poder
seguir com essa mesa jogando a Ascensão de Vecna com o Mestre Arboreal, tá? Se você quiser, pô, Rafael, tô interessado, como é que faz? Basta você acessar rpgnext.com.br/loja, procure a aventura Ascensão de Vecna. Lá dentro você vai clicar no link do serviço, não precisa assinar ainda. Não é para assinar, na verdade. Porque você vai ler as informações para você ter noção de como é que funciona e vai ter um link ali dentro do post, um link para o grupo de WhatsApp onde tem o mestre e os jogadores. E aí você entra lá, aí você conversa, você vê exatamente como é que o pessoal vai jogar, o dia, o horário bonitinho. Se você falar, beleza, gostei, fechou, aí sim, a partir desse ponto, eu, junto com o Mestre Arboreal, a gente anuncia. Podem fazer a assinatura, porque todo mundo tem que assinar junto, porque tem que fechar a mesa junto, tá? Então não se preocupe com essa questão do pagamento, beleza? O importante é você entrar em contato no grupo do WhatsApp. E lembrando que quando você entrar no grupo do WhatsApp, não é RPG de WhatsApp, tá bom? É um RPG para você poder jogar remotamente usando plataformas remotas. Perfeito? Vamos continuar aqui com as informações. Tem mais uma aventura aqui, ó. Tem uma aventura nova chamada O Disco dos Três, uma aventura em GURPS. A vaga é uma vaga também para você poder jogar com o mestre Arlira, um mestre de aluguel, 2 vezes por mês, tá? Então nós temos aqui o preço assinatura, sistema GURPS, também está em aberto. GURPS é um sistema que acho que tem menos jogadores, então é uma mesa mais difícil de fechar. Se você tiver interesse em jogar GURPS, então assine, né? Assine aí, fale com o mestre Arlira, pergunte como é que funciona. Mesma coisa, basta você acessar rpgnext.com.br que você tem acesso a todas as informações dessa aventura. E claro, pessoal, lá existem várias mesas, vários mestres, vários sistemas de RPG que você pode entrar, conferir e conversar com o mestre e tirar suas dúvidas antes de fazer qualquer assinatura, tá? Chegando já nos finalmentes aqui, nós temos os membros e ajudantes ativos do projeto e eu queria mostrar para vocês os novos ajudantes que entraram no projeto. Temos várias pessoas aqui, vocês podem acabar acessando, tem muita gente mesmo, mas o pessoal novo que chegou recentemente é o Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, que é padrinho do projeto e entrou em contato para poder ajudar na edição dos episódios da Forja, né? Porque a gente anunciou lá que, se puderem ajudar a gente com isso aqui, a gente consegue adiantar algumas coisas, produzir mais conteúdo, enfim, né? E, obviamente, queria agradecer então o Rodrigo por estar ajudando, né? Iniciou aí com as edições da Forge e está ajudando bastante já. E também eu queria deixar um agradecimento ao Diego Ribeiro, que ele chegou a ajudar na edição de um episódio da Forja, mas infelizmente não pôde dar continuidade por motivos pessoais. Mas fica aí um agradecimento, Diego, por ter editado um episódio da Forja pra gente e contribuído para o projeto. Perfeito? E o mais novo ajudante que chegou recentemente é o Vitor Correia. Ele veio para poder dar um up, dar uma ajudada, uma força no branding e identidade visual do RPG Next. Então, o que vocês vão acabar vendo nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, é uma mudança gradativa nessa parte visual, ou do site, ou das capas de episódio dos podcasts. Então, até na marca, vai acabar... Algumas marcas já foram trocadas, mas elas serão reformuladas, principalmente dos podcasts, para poder trazer uma identidade visual diferente. Tá? Então, vocês vão acabar percebendo devagarinho essa mudança no decorrer dos dias, semanas e meses, tá bom? Então, acompanhe. Bom, aqui no boletim informativo também tem, né, informações de como é que você pode ajudar no projeto RPG Next se você quiser ajudar. Você pode ajudar com doações, né? Você pode ajudar trabalhando, você pode ajudar se tornando um membro no canal no YouTube, você pode... ajudar doando chifres nas lives de RPG. Só lembrando, faz muito tempo que a gente não faz live com doação de chifres. Por quê? Essa doação de chifres, geralmente, ela ocorre, tá? Quando a gente tem uma causa social mais forte por trás. A gente fez muita doação
trabalhamos muito com essas doações de chifres nas aventuras passadas. Mas como a gente não vem fazendo mais com uma certa frequência alta as partidas de RPG, então isso ficou em segundo plano, né? Mas nós temos as transmissões ao vivo ainda de Guerreiros do Bem, que a gente tenta fazer. O último que foi feito para o pessoal que era deficiente visual, e tem mais um que está sendo preparado para poder ajudar a Alana a conseguir comprar uma cadeira de rodas especial que não deixa ela cair da cadeira, porque ela tem uma deficiência grave lá, né? Então, essas coisas custam caras no Brasil e as pessoas que necessitam desse tipo de equipamento não têm condições financeiras de adquirir. Então, a gente pretende fazer um Guerreiros do Bem, onde vai ter, sim, essa opção de doar chifres para ativar a gamificação, você interferir no jogo, virando uma espécie de jogo para você, né? Dentro de uma live de RPG do Guerreiros do Bem, que quando estiver próximo de acontecer, a gente vai anunciar nas redes sociais, vocês vão ficar sabendo, tá? E você pode se tornar um ajudante, né? Do tipo, ó, Rafael, não consigo doar, eu não consigo me tornar membro, mas eu consigo ajudar no projeto, eu quero virar ajudante. Então, o Rodrigo é um, o Vitor é outro, só para vocês terem uma noção do que é virar ajudante. O pessoal vira ajudante, começa a ajudar, e aí, eventualmente, se a ajuda se mantém, pode virar um membro do projeto, tá? Para isso nós temos um estatuto que explica como é que funciona o projeto por dentro, e aí você pode clicar no link e ler também como é que funciona o estatuto do RPG Next, tá bom? Bom, sobre as vagas abertas, se você quiser ser um ajudante, também a atualização que eu trouxe aqui é o auxiliar de marketing, como eu disse, ele já está aí sendo preenchido pelo Vitor, que está chegando agora, né, que é responsável por divulgar os nossos conteúdos, né, e o projeto RPG Next nas redes sociais, ajudando a alcançar mais pessoas. Ele entrou primeiramente com essa ideia de reformular a parte visual, né, das capas dos episódios, mas outras mudanças virão. Nós temos também aqui a edição da Forja, que o Rodrigo vem aí editando, nos ajudando, mas tem outros episódios também, como Contos Narrados, Tarrasque na Bota. Se quiser entrar como ajudante, está tudo aqui em aberto. A diferença é: Contos Narrados são episódios mais difíceis de serem editados do que a Forja. Apesar de serem episódios mais curtos, eles têm uma dificuldade maior porque exige uma habilidade artística sonora maior. E o Tarrasque na Bota, ele mistura tanto a Forja, que são episódios maiores, quanto a habilidade de edição dos Contos Narrados. Então, são os episódios mais trabalhosos de serem editados, mesmo porque você tem múltiplas faixas com várias pessoas gravando juntas. Então, é mais difícil, dá mais trabalho editar programas com mais vozes, tá? Mas tá aqui, se quiser nos auxiliar, ser um ajudante. Ah, Rafael, mas você não está arrecadando dinheiro lá do Apoia-se com as doações para poder editar esses episódios? Sim, nós estamos. O único aqui que não tem como a gente pagar ainda é o Tarrasque na Bota. A gente já teria condições de pagar episódios da Forja e pagar episódios dos Contos Narrados. Mas, Rafael, então por que você não está pagando para alguém fazer isso? Por quê? Se eu estou conseguindo fazer, ou se eu estou conseguindo ajudante para poder fazer, o dinheiro que entra, a gente consegue refazer o caixa do RPG Next, que foi gasto para poder pagar o servidor lá no DreamHost em dólar, tá? Eu já falei isso antes, eu volto a reforçar aqui, que o projeto, para ele ficar saudável, ele tem que ter um caixa financeiro. E depois de muito tempo, né, que vários meses se passaram, a gente teve uma época onde a gente arrecadava mais e as coisas custavam menos. As coisas não param de subir. E a nossa arrecadação, ela continua estática. Então, para a gente poder se preparar para um futuro onde as coisas vão custar cada vez mais caros e as doações não vão subir, o que a gente tem que fazer? Caixa financeiro. Quanto maior essa diferença, maior o caixa financeiro tem que ser. Então, enquanto a gente tem condições de manter o projeto sem ter que gastar dinheiro, a gente vai pegar esse dinheiro e a gente tem que colocar num caixa para que no futuro, quando isso não for mais possível de ser feito, a gente tenha dinheiro em caixa para o projeto simplesmente não desaparecer da noite para o dia. Tá? Então, isso é saúde financeira. Ah, mas não tem um limite? Esse limite financeiro ele não vai nunca atingir? Quando é que vai ser atingido? Bom, isso se trata de uma estratégia financeira de manter o projeto funcionando. Tá? Isso é uma questão financeira. Quem tem acesso a essa planilha
com esses gastos, para onde esse dinheiro vai, etc., são apenas os apoiadores do projeto. Isso é público para quem apoia o projeto RPG Next. Então, todo mundo que vira apoiador no Apoia-se tem acesso, se quiser, a essa planilha. Basta a pessoa clicar no link da planilha, que é uma recompensa, pedir para ter acesso, aí eu dou acesso manualmente para aquela pessoa. Você pode visualizar e a pessoa passa a poder visualizar a planilha que já tem 10 anos. Na verdade, ela tem 9, tá? Porque essa questão financeira começou há 9 anos atrás, né? O projeto começou há 10 anos atrás, mas ele foi ter só uma campanha de financiamento coletivo recorrente depois do seu primeiro ano, né? Então, é uma planilha que está há 9 anos sendo atualizada. Então, se você quiser acessar o histórico financeiro do projeto de 9 anos, você tem que se tornar um apoiador do projeto e pedir para poder visualizar essa planilha. Ou seja, de novo, a gente mantém a transparência das coisas, porque se trata de um dinheiro que está sendo doado para o projeto. Então a gente mantém isso aberto para todo mundo que apoia o projeto. Perfeito? Bom, a gente continua aqui com vagas para artista, ilustrador, escritor de contos, narrador de contos. Se você tiver interesse em ajudar de alguma forma o projeto, basta você entrar em contato, mandar um e-mail para o contato@rpgnext.com.br, que a gente lê e a gente conversa. Perfeito? Sobre as recompensas e sorteios do Apoia-se, agora aqui eu tenho que ler isso aqui inteiro. Aí, desse ponto em diante, é para quem apoia o projeto e precisa dessa atualização, tá? Vamos lá. Primeira recompensa, que é para você poder, pelo menos, ser convidado para participar de uma gravação do episódio da Forja, que atualmente a gente está publicando um episódio por mês, pelo menos. Então, quem doa mais tem mais chances de ser sorteado, mas todo mundo que está apoiando dentro do Apoia-se, para todo mundo, para todos, que são o mínimo de apoio é R$5, né? Então, para quem apoia com R$5 ou mais, ou seja, todo mundo, pode ser sorteado. E nesse mês foram sorteados o Alexandre Moricuni Fortes, o Rodolfo Castro e Silva, a Luli Gomes e o William Valer. Vocês 4, nessa sequência, serão convidados eventualmente durante o mês de maio a participar de um episódio da Forja. Se você puder participar e quiser participar, você participa. Se você não puder participar, a gente vai para o próximo até passar os 4 sorteados. Aí, se ninguém puder participar, a gente grava só com o convidado e o programa vai ser produzido de qualquer forma. Perfeito? A magia Conjurar Criatura, para quem apoia o projeto com R$15 ou mais, é aquela que, se o seu nome for sorteado, o seu nome é emprestado para um NPC e aí você vai aparecer em uma aventura futura do Tarrasque na Bota. Então, quem foi sorteado foi o João Vitor Primieri Paludo. João, tudo que você tem que fazer é nada. Você tem que esperar, porque o mestre que está com a aventura de Tarrasque na Bota ativa, ele entra lá no cartão do Trello, vê o seu nome lá anotado e fala, opa, então deixa eu pegar esse nome e vou colocar aqui em algum NPC da aventura. Ele coloca, prepara, e aí é gravado isso, e um dia, a hora que tiver editado esse Tarrasque na Bota, ele sai para você poder ouvir o seu nome lá no NPC. Perfeito? Uma outra recompensa que é o Grande Ferreiro, ela não envolve um sorteio, porque todo mundo que apoia o projeto tem direito a essa consultoria online, se quiser buscar essa consultoria conosco. Então eu queria agradecer aqui o Estevão Felipe, a Luli Gomes, o Breno Baiardi e o Frederico José Ribeiro Franca pelo apoio do projeto, e vocês têm direito a essa consultoria. Basta nos procurar. Você pode chamar a gente no WhatsApp, no e-mail, tanto faz. Basta nos avisar. Rafael, como é que funciona essa consultoria aí? Aí entre em contato, você tem direito a essa recompensa, tá bom? E aqui, uma outra recompensa é fazer um agradecimento especial para os padrinhos e madrinhas de nível 20 ou mais e anunciar os novos apoiadores. Então eu queria agradecer ao Ricardo Rebelo Félix, Diego Oliveira, Rodrigo Yuji Koga Kuroda, o João Vitor Primieri Paludo, o Nilson Guimarães Dória, Allen da Costa Araújo, Cristiano Souza, Felipe Martins, Webson Guimarães, Lohan Negres Ronche, o Maico Cristiano Wolfert, Ana Priscila de Oliveira, Alexandre Muricuni Fortes, Vitor Carvalho, Wellington Kenneth da Silva, o André Luiz Kupikowski, o Pedro Henrique Munhoz Costa, Cristiano Silva, Rafael de Castro Machado Homem, Felipe Borrelli, Carl
André Luiz Oliveira, Marcelo Vergles, Fabrício Reis Guzon, o Gabriel Cesário Gomes, o William Valer, o Guilherme Ribeiro Gonçalves Barrocas, o William Yamashita, o Patrick Pereira Lerme, o Victor Breda, o Victor Adriel Todescato Keller, Alexandre Bauler, o Rodrigo Carelli, o Felipe Chagas de Oliveira, o Felipe Pinheiro de Oliveira, o Marcos Vinícius Fernandes e Silva, o Jefferson Pessoa Fernandes Estevo, a Andréa Burger Ruiz, Rodolfo Castro e Silva, Diego Mota da Silva, o Erison Lucas Espíndola, Marcos Sabino Vikings MC, Valdo Raia, Leandro Batista, Rodrigo Porto Veronês, o Reuel Barbosa de Albuquerque Júnior, o Pedro Paulo, o Frederico José Ribeiro Franca, o Estevão Felipe, Luli Gomes e Breno César Baiardi Oliveira. E aos novos padrinhos do Apoia-se que chegaram, muito obrigado, sejam bem-vindos. Alexandre Varachim Palaoro, desculpa Alexandre, o Marcelo Rodovalho e o Lucas Engar de Jesus, que já foi padrinho, só que ele mudou a assinatura dele para poder virar The Gamers, né? Vai poder jogar. E aos membros ativos no YouTube, mais de novo um agradecimento ao MW, Yuri Ferreira, Ruda Silva e o Christopher Pavan. Pessoal, muito obrigado. E claro, né? Aqui no final do boletim informativo, eu não vou ler todos, mas fica um agradecimento a todos vocês, a todos os padrinhos e madrinhas que fizeram apoio no mês de abril, né? É sempre referente ao mês passado. Tá aqui o nome de vocês. Lembrando que o nome de vocês também fica lá na aba de apoiadores no site do RPG Next. Lá vocês podem ver todo mundo que apoia o projeto. Então, seu nome também aparece lá, tá bom? É isso. E assim eu encerro esse boletim informativo. De novo, se você tiver dúvida, se você me ouviu aqui até o final, se quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento sobre o RPG Next, sobre o Apoia-se, sobre tudo que eu falei aqui, você pode mandar um e-mail para o contato@rpgnext.com.br. Você pode escrever no WhatsApp dos padrinhos e madrinhas se estiver lá, ou até no Telegram. Se você estiver no Telegram, que é o t.me/rpgnextoficial, tudo junto, você pode mandar uma mensagem no Telegram marcando eu, outro membro do RPG Next, e tirar sua dúvida que a gente responde assim que possível. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Um abraço e até o próximo boletim informativo do mês que vem. A gente se vê lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.